Deixa uma palavra aqui para nossa meditação. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Jesus disse assim, isso aqui foi na oração que ele fez pelos seus discípulos. Ele disse assim no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma coisa que nos chama bastante atenção nessa palavra, que nós precisamos entender essa palavra. E tem gente que fala assim, eu prego o que eu vivo. Eu entendo isso de uma maneira um pouco diferente. Eu procuro sempre viver o que eu prego. Eu acho que é o certo. Porque a palavra de Deus ela vai muito além das nossas, eu não diria das nossas condições, mas daquilo que nós vivemos. É uma coisa que nós buscamos para a nossa vida sempre. E não tem limite o crescimento. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós entendemos a palavra de Deus, o plano de Deus na nossa vida, mais nós podemos crescer. E enquanto nós estivermos aqui, principalmente, nós podemos e temos condições de crescer. Crescer, crescer e crescer. Então eu não diria que a gente deve pregar aquilo que a gente vive, mas procurar viver aquilo que a gente prega. Pelo menos essa é o meu ponto de vista. Então aqui quando Jesus disse assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então a gente vê uma diferença aqui. Por exemplo, Jesus não falou para que todos sejam um, né? Como tu, ó Pai, está comigo, ou eu estou com o Senhor. Mas ele falou, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Quer dizer, o Pai e o Filho é um. E ele falou assim, que também eles sejam um em nós. O que significa isso? Pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio de ser um em Deus, juntamente com o Pai, o Filho e através do Espírito Santo de Deus, sermos um em Deus. Muito profundo, mas é muito possível, porque a palavra deixa bem claro. E aqui ainda acrescenta mais, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como é que o mundo vai crer? Através de nós, né? Através do Espírito Santo, mas em nós, crer que Deus enviou Jesus, né? Para nos resgatar, para nos salvar. Como é que vai crer? Vendo o próprio Deus em nós. Não vendo literalmente falando, mas vendo pelo nosso modo de viver, né, pela vida que nós devemos e podemos levar, pelos nossos frutos. A Bíblia fala, o Senhor fala lá no capítulo 15 de João, que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos. E se nós estivermos ligados nele, então nós daremos frutos e ele nos limpa para que demos mais frutos ainda. Então é mais uma comprovação de que nós podemos não andar com Deus, né? Mas estar em Deus. Isso não é querer ser exagerado. A própria palavra está dizendo. Jesus falando que é um, né? Falando aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
O és em mim, não comigo, mas em mim. E eu em ti, não contigo, mas em ti. Que também ele seja um em nós, não com nós, mas em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Jesus enviou, que o Pai enviou Jesus? Através de nós, através da igreja, através do povo de Deus. Então, por isso que eu citei mais essa palavra lá, que Jesus diz que aquele que estiver ligado nele dá fruto e ele limpa para que dê mais frutos ainda. O que significa limpar? O Espírito Santo é encarregado de tirar todas as nossas picuinhas, né? Tudo aquilo que nós temos por herança na nossa natureza adâmica, né? E essa natureza adâmica é a natureza do velho homem. Capítulo 3 de Colossenses fala que nós já morremos, o velho homem morreu e nós ressuscitamos em Cristo. Nós somos revestidos em Cristo. Somos nova criatura em Cristo. E então nós somos nova criatura. Quer dizer, então os nossos frutos são completamente diferentes. Quer dizer, são os frutos do próprio Deus. Quando a gente vai ver lá em Gálatas capítulo 5, me parece que no versículo 22, ali a Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo. Antes fala dos frutos da carne, né? Para não estender muito, a gente podia ir ler lá. Mas todo mundo sabe que lá é inveja, é facção, é isso, é aquilo e tal. Né? Mas os frutos do Espírito é amor, é mansidão, e assim sucessivamente. Eu estou resumindo para não estender muito. Então, o que significa isso? É Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nos entregamos a nossa vida a Jesus, então o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente está vendo bem claro aqui por essa leitura, e tem vários e vários lugares na palavra de Deus que a palavra mostra isso, que nós devemos estar em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, Senhor, Pai, mas que não viva o eu, porque o eu é o nosso ego, é a nossa natureza antiga, né? Natureza adâmica, mas para que Cristo viva em mim. Então, viver a vida de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Não estou falando isso para dizer que nós somos os tais, mas pela misericórdia e pelo poder da palavra. Se a gente não crê assim, então acho que não existe evangelho. O evangelho, as boas novas de salvação, a garantia da vida eterna, está aqui. Eu acho que essa é a base do evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz, a palavra fala que lá no jardim do Éden, né, quando o homem desobedeceu, ele perdeu, ele foi destituído da presença de Deus por causa de quê? Porque ele morreu. Quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas, né, e ele se tornou alma vivente. A gente pode analisar ali que Deus ele sempre quis ter comunhão com o homem. Aliás, na época ele tinha. Então ele fez, por exemplo, o homem. Ele pegou do pó da terra, fez o homem, achou bom. Mas só que Deus querendo se relacionar com o homem se tornou carne, e Deus, ele não é carne, ele é espírito. Então não tem condições de um espírito relacionar com carne. Então aí Deus deu o homem, soprando nas narinas dele, deu ele uma alma, que é o quê? A alma vivente. Fez dele uma alma vivente. Mas Deus é espírito, não relaciona também com alma. Há um contraste muito grande. Então a palavra fala que aí Deus, né, deu ao homem um espírito para que tivessem relacionamento. E isso aconteceu. Antes do pecado, a palavra diz que Deus se relacionava com o homem. Estava sempre ali, né, tinha comunhão com o homem. Mas quando ele pecou, o espírito dele caiu, ele morreu.
Deus mandou que tirasse ele lá do jardim do Éden, né? Então o homem, ele não perdeu Deus, mas ele perdeu a presença de Deus. Por que que ele não perdeu Deus? Porque Deus sempre procurou ele, sempre procurou buscar, restituir o homem para a sua presença de novo, fazendo aliança, né? Levantando homens de Deus, Deus levantando homens, fazendo aliança, mas essas alianças, elas nunca prevaleceram, porque o homem, por causa da natureza, do pecado, da natureza adâmica que ele tinha herdado, ele sempre caía, ele sempre falhava. Até quando chegou o novo plano de salvação, né, que Deus fazendo a última e a única aliança através de Jesus, o que ele fez? A palavra fala em Filipenses, deixa muito claro que ele deixou lá a sua glória, seus privilégios, deixou tudo e se fez homem. Ele se tornou homem, como nós mesmos, sujeito a pecado, sujeito a tudo que nós somos sujeitos, ele foi sujeito também, mas ele foi vencedor. E a Bíblia diz que sempre, né, ele estava sempre buscando a Deus. Então, para nos salvar. Então a Bíblia fala bem claro, né, que quando o homem morreu no jardim do Éden, o homem feito alma vivificante, ele morreu e foi destituído da presença de Deus. Mas o segundo homem, o segundo Adão, por exemplo, Jesus, ele não veio como alma, ele veio como espírito. E veio como espírito vivificante para aquele que crê e que se entrega a sua vida a Jesus, né? Ele se tornou, né, o espírito dele que havia morrido lá, é como se ele tivesse caído. Jesus veio e levantou ele. Levantou o espírito para dominar a alma, né? Dominar a nossa carne e resumindo, por isso que está escrito isso aqui. Jesus falou ao Pai, para que eu esteja assim como eu sou um no Senhor, o Senhor é um em mim, para que eles todos sejam um em nós. Então não é exagerado nós falarmos que somos representantes de Deus na terra. A palavra diz isso e cobra isso de nós. E isso é para a glória de Deus, não porque somos bons, mas é porque devemos fazer por onde o Senhor, o Espírito Santo, né, está na nossa vida, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso aqui é muito profundo. Lá no Velho Testamento, a presença de Deus, Deus mesmo mandou fazer lá fez aquela arca do concerto, né? A arca representava a presença de Deus, então aonde a arca simbolizava ali a presença de Deus. Então hoje não, na nova aliança em Cristo, através do Espírito Santo, nós somos a arca. Então o que significa? Aonde eu e você, onde nós que cremos e procuramos servir a Deus com humildade e devoção, com a vida piedosa a Deus, então nós simbolizamos essa arca, simbolizamos a presença de Deus. Por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E uma luz, ela não é feita para colocar debaixo de um alqueire ou de uma mesa, mas ela é feita para ser colocada em cima, para que todos vejam. Então, por isso que a partir do momento que eu me declaro cristão, as pessoas estão, às vezes, né, as pessoas estão me olhando. Com certeza, se eu chego num lugar e me identifico como cristão, aí as pessoas já começam a olhar. Deixa eu ver se esse sujeito tem comportamento de cristão mesmo. Deixa eu ver se eu vejo comportamento, né, obras mesmo de Deus na vida dele. Então, porque nós somos luz. Tem gente que fala assim, as pessoas, né, que não crê ainda, que não conheceram a Deus ainda, que não conhecem a palavra ainda, que não creram na palavra ainda, elas não leem a Bíblia. Talvez elas nem creem na Bíblia, mas elas leem a nossa vida. Leem a nossa vida através de quê? Das nossas obras. Então as nossas obras, estando encaixadas nisso aqui,
nesse texto aqui principalmente, que eu creio que isso aqui é a base do Evangelho. A base do Evangelho, com certeza, é o velho homem que morreu, ele ser vivificado em Cristo, que veio em espírito vivificante, né, e prometeu a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes foi derramado a unção, o poder, a presença do Espírito Santo. Isso é tão verídico que Jesus, ele vindo como homem para nos resgatar, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, a palavra fala que no batismo dele nas águas, as pessoas viram, né? Então isso é uma prova de que Deus, ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. Tem gente que não crê nisso, mas a Bíblia deixa bem claro. Lá no batismo de Jesus no Rio Jordão, então os três se manifestaram. A palavra diz que Jesus, o Filho, estava lá sendo batizado, as pessoas viram o Espírito Santo descer em forma de pomba, pousar sobre ele, né? E ouviram a voz de Deus lá dos céus falando assim: esse é o meu filho amado, ao qual eu tenho, em quem eu me comprazo, ou seja, ao qual eu tenho prazer. Então a gente vê os três atuando ali. E aqui nesse texto, né, a gente vê os três: Jesus, a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e além do mais, o nosso privilégio, a nossa vida. Jesus falando para que eles sejam um também em nós, e agora o mais importante, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, as pessoas só vão crer mesmo na palavra, na verdade, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Fora dele não há outro meio, não há outro caminho, né? Caminhos tem demais, mas o caminho mesmo é Jesus, o único e suficiente Salvador. Por isso que ele fala: vinde a mim todos vós. Então essa porta está aberta para nós. E então o que significa isso aqui? A gente tem que entender isso aqui é muito profundo. Tá um no outro, tá o Pai no Filho, o Filho no Pai, nós, né, neles, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo em nós, e nós dele, porque o Espírito Santo é Deus. Então isso aqui, se a gente for pegar a ciência, por exemplo, estudar a ciência, isso aqui se dá um nome de amalgamento. É como se amalgamasse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o nosso espírito neles. É muito profundo isso aqui, tem que crer. Por isso que a palavra fala que o Evangelho parece loucura para aqueles que não crê, mas para aqueles que crê é poder de Deus. Amalgamento é como se você pegasse uma areia, um cimento, a água, né, lógico, e mais algum ingrediente que precisa de ir ali, né, e fizesse uma massa de cimento. E aí alguém falasse assim: não, mas não era para ter colocado esse tipo de areia, por exemplo, era para ter posto areia grossa, né? E alguém falasse: então tira a areia grossa, né, tira a areia fina e põe a grossa. Como é que você vai tirar? Porque virou um só. É como se você fizesse um café com açúcar e alguém chegasse e falasse: não, mas eu não uso açúcar, eu uso como é que chama aquele negócio lá, o adoçante, eu uso adoçante. E alguém dissesse: tira açúcar e põe o adoçante. Não tem jeito. Então, por isso, irmãos, quando Deus faz a obra na nossa vida, né, que é feito mesmo a obra, não cabe mais certos ambientes, não cabe a gente mais. Não é que a gente quer ser melhor, é porque mesmo que se eu quisesse ficar lá, eu não conseguia. Por causa de quê? Por causa da minha crença, por causa de eu crer na palavra de Deus, ter uma esperança em Deus, e esse versículo, essa palavra está se cumprindo na minha vida. É como se eu quisesse hoje me desviar, falar: não, a partir de hoje eu não quero saber de mais nada. Não, mas o Espírito Santo que está em mim vai viver me cobrando,
né? A minha consciência, eu posso até acontecer um deslize e tal, mas eu não duraria em certas maneiras de viver por causa daquilo que está em mim. Olha aqui. Para o quê? Para, ó Pai, para que, assim como eu estou em ti, o Senhor está em mim, eles também sejam um em nós. Cientificamente, isso é um amalgamento, né? Estar, a gente ter virado um. Não estou falando isso para dizer que a gente é o tal, não. Isso a gente tem que buscar, tem que ter zelo, porque a Bíblia fala que se nós não vigiar, não orar, não crer na palavra de Deus, não fizer por onde, então nós podemos abandonar a Deus e sair sofrendo por aí, porque a nossa consciência vai estar sempre pesada, o Espírito Santo vai estar sempre cobrando, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma ser felizes. Mas se isso acontecer na nossa vida, pode vir o que vier, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir qualquer coisa, mas por causa do Deus que está em nós, nós vamos vencer todas as coisas e vamos ser mais do que vencedores. Então essa é uma palavra que às vezes eu fico assim meditando, pensando, né? Eu tenho muita preocupação, né, no crescimento, no nosso crescimento espiritual, porque a palavra fala que nós, o que nós temos que fazer? Servir a Deus de todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, e nós precisamos crescer. Crescer não é querer ser maior, não é querer ser melhor do que todo mundo, mas é porque capítulo 4, me parece, de Gálatas, fala que quando o herdeiro ele é menino, ele nada se difere do servo. Mesmo sendo o senhor de tudo, ele ainda precisa de um tutor, quer dizer, alguém que responda por ele, porque ele não tem ainda a responsabilidade, né, e nem a autoridade ainda, porque por ele ser menino, por ele ser menor, de assumir aquilo que é dele, mesmo ele sendo dono. Então ele precisa de crescer, atingir uma certa idade, uma certa maturidade, para ele assumir aquilo que é dele. Então, por isso que Paulo falou, quando eu era menino, eu falava com o menino, brincava com o menino, corria com o menino, mas quando eu cresci, não, aí eu falo, eu vivo como adulto, né? Como alguém que já cresceu, né? Então hoje eu não sou mais menino, eu já falo como adulto, me comporto como adulto, né? Então essa diferença. Então, deixar de ser menino, isso aqui está falando, está espiritualmente falando. Então isso não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o evangelista, não é para o obreiro. Na verdade, todos nós somos obreiros. Existem ministérios, alguém que é chamado para um determinado ministério, por exemplo, apóstolos, evangelistas, pastores e mestre. Então isso é ministério. Mas existem os dons é do Espírito Santo. E todo mundo que busca a presença de Deus, os dons do Espírito Santo manifestam sobre ela, com certeza, porque é a promessa de Deus. E se Deus está na pessoa, aquilo que é preciso, que é necessário fazer segundo a vontade de Deus, vai ser feito, seja em A ou seja em B. Então isso é a edificação do corpo de Cristo. Então isso nos deixa muito alegre, apesar de muitas dificuldades que nós temos às vezes, porque nós temos uma natureza, aquela velha natureza lá do Jardim do Éden, ela está viva, ela não morreu não. Por isso que a palavra fala que o espírito luta contra a carne contra o espírito. É porque há um dilema, às vezes, dentro de nós, às vezes há uma luta, porque o espírito, né, quando nós somos espirituais, o espírito está por cima, né, é ele que domina. Deus trabalha no espírito. Então, quando Deus trabalha no nosso espírito, ele é revestido pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer, pelo próprio Deus. Então, o nosso espírito revestido, ele passa a mandar na nossa alma, porque a nossa alma, ela está baseada na natureza, é a natureza adâmica, é o nosso psicológico, é o nosso sentimento, quer dizer, que se reflete na nossa carne. E se eu não alimentar na palavra de Deus,
não buscar a Deus, não conversar com Deus, não ter relacionamento com Deus. Então essa natureza que deve estar dominada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo nosso Espírito, no Espírito Santo, em Deus, como está falando aqui essa palavra, então essa alma, ela vai sempre estar querendo passar por cima. Porque um dia, lá no Jardim do Éden, quando o Espírito caiu, a alma passou a mandar, o homem passou a ser almático e viver segundo as suas vontades, seu querer. Então até hoje o mundo está assim, né? Existe até cristão almático, que não entendeu isso aqui ainda, ou talvez entendeu, mas não se procura buscar, então vive fazendo a vontade da carne, vontade da alma. Tudo que vem na sua mente, né, ele não se controla, ele não tem força, porque não é dominado pelo Espírito, né? Não que seja dominado como se fosse um robô, mas não alimenta em Deus, e então ele é almático. Por isso que ele vive de qualquer forma. Não estou falando isso para dizer que nós somos perfeitos. Pelo contrário, há uma luta. E nessa luta, às vezes nós falhamos, porque essa alma, ela vive lutando. Porque lá, quando o espírito caiu, aí ela dominou, ela passou a dominar. Então, quando Jesus veio em espírito, aí ele veio e falou: não, aqui quem manda sou eu. E aí a alma imaginou: e agora, hein? Eu, esse tanto de tempo, né, eu mandava, aí agora eu vou ter que ser submissa, e ela não aceita isso. E ela, por isso que a palavra fala que o espírito luta contra a carne contra o espírito, né? Mas o espírito revestido em Deus, ele é mais forte, nem se compara. Então por isso que Davi brigou com a alma dele, falou: alma, por que te abates? Né? Por que você está triste? Por que você está assim, assim? Parece que Salmos 103 parece, né? Ela manda que ele brigou, falou: fica quieto no seu lugar, aqui quem manda sou. Eu vou encerrar, tá? Isso aqui por aqui, porque o meu telefone tá chamando, eu tô no trabalho, então eu tirei um tempinho para meditar na palavra de Deus e passar alguma coisa para que possa talvez ajudar as pessoas, ajudar os irmãos, e para que nós possamos crescer na graça de Deus e evangelizar esse mundo e Deus fazer a obra que nós tanto anseiamos pelo Senhor. Amém? Que Deus seja glorificado. Deus o abençoe. Eu vou atender o telefone.